Agora tem um outro ser. Não, mas aí tranquilo. Aí vai regir pelo bem da criança. O direito do filho não há que se falar. Você pode ter filho com 15 pessoas. Isso é apenas namorar com as 15. Aí o que vai ser? Vai ver o direito de cada um, mas ainda continua um namoro. Você não tem uma relação próxima. Você não tem uma união estável. Você não vai ter que dividir tudo pela metade. Você vai ter que cuidar do bem do filho que você tem. Então, juridicamente, poderia caber aí uma briga do tipo, eu não queria engravidar, ela fingiu que estava tomando pílula, não tomou, e alguma coisa. Então aí vai ter que gerar prova. Aí é o problema de tudo que a gente está aqui, vai ter que gerar prova. Porque quando você fala assim, eu tomei pílula, engravidei, né? Você falou, a mulher fala, não, eu estou tomando pílula. Daqui 1 mês, 2 dias e 5 horas, estou grávida. Estou grávida. E aí? Juridicamente? São advogados das partes aí. Vai ter uma lide. Porque você vai ter que juntar prova. E acima de tudo, o direito dessa criança vai estar garantido. Né? Não, eu estava pensando mesmo na confusão entre os dois. Um processando o outro exatamente por conta disso. Né? Pode processar. Agora a pergunta é, será que vai lograr êxito? Entendeu? Os advogados das partes vão ter cada um faz o seu melhor, né? Obrigado, gente. Então pensa lá, hein? Contrato. Namorar, contrato. Noivar, contrato. Pessoal, agora é a rodada de perguntas, né? E a gente está com tempo curto. Então tem 2 perguntas aqui, uma para mim e uma para o Fábio. E aí a gente vai tentar responder brevemente, né? Alguém perguntou aqui sobre o caso 3. Eu acho que foi isso que eu entendi. Se não for, pode me corrigir. Mas ele não viu a condição. Cadê a hora de ceder? Eu acho que, não sei se eu estou errada, mas assim, o cara teria que ceder também. Não é só a mulher que tem que rever a relação. É isso? Eu pensei assim, porque tudo bem que tinha a mãe lá, né? Uhum. Figura da mãe. Só que ele também tem que ser, por mais que tenha alguns costumes, que tem coisas que vai, não tem jeito, né? Mas ele tem que também tomar a posição, que ali, tudo bem, que ele queira que ela faça um prato, que seja, mas tem coisas que ele tem que ser pertinente para ele naquele momento. Ele tem que saber que ali ele já não é mais o filho. E ela também não soube se impor, né? Também tá aí, né? É o que eu falei. E falta de diálogo, né? Enquanto não for problema para ele não vai se tocar, ele não vai mudar, tá confortável, tá cômodo para ele. Entendeu? Não é um problema para ele. Por quê? A referência de viver que ele tem é essa mesmo, a mulher servindo ele. Tem alguém para fazer sempre uma coisa. Isso, servindo, dando tudo na mão. Então a pessoa não vai mudar. Agora, quem precisa mudar? A pessoa que está com esse problema, que está com essa angústia, que está com essa situação conflituosa e tem pensado como resolver isso, né? Separando ou não. Então, claro que vale um diálogo, sim, até porque hoje a gente sabe que a maioria das mulheres são chefes de família. Hoje não é apenas o homem que trabalha, né? Os dois trabalham. Claro, teria que ter um bom senso, mas como que a gente define bom senso? Mas ela também vai se sentir culpada de todo jeito, porque quando ela for cobrar ele, a partir desse momento, vai falar, mas você sempre fez, agora não quer fazer por quê? Então... e também tem essa questão do contrato, né? Mas assim, voltado mais, não contrato jurídico, mas como que foi estabelecido essa relação lá no começo? Então assim, vamos casar, vamos morar junto, vamos dividir as tarefas. Houve esse diálogo? A gente não sabe. Pelo menos no caso não traz, né? Então, não sabemos. Aparentemente não houve um acordo, né? Isso. Foi indo. Um pré-acordo, um combinado, estabelecendo as regras, porque toda relação, gente, precisa das regras, precisa dos combinados, precisa das coisas pré-acordadas. Se não tem esse acordo, esse diálogo, esse combinado, quando surgiu o conflito,
normalmente surge para uma pessoa. E para a pessoa que surgir, sempre vai pesar mais. Para quem não está com problema, a pessoa não vai mudar. Então, isso vale até mesmo para a gente repensar as nossas relações e ver o quanto a gente precisa estabelecer essas regras, mesmo que, mas é uma pessoa que eu gosto, então a pessoa sabe, tipo assim, tem coisas que são básicas, a pessoa vai saber. Gente, se você não falar, a pessoa não sabe. A pessoa não tem como entrar na sua cabeça e adivinhar que você quer, entendeu? Que ela, nessa semana, lave o banheiro e na próxima você lava o banheiro. Ou lave a louça, enfim. Se você não falar e não estabelecer esse combinado... Eu acho que aí, nesse caso, ela foi deixando as coisas correrem. Ela quis fazer como a mãe dele falou, só que a corda da paciência dela acabou. Aí é onde que ela vem reclamar. Então. Que não dá mais. Às vezes isso também acontece pelo fato, por exemplo, como faz 11 anos que são casados, provavelmente isso daí acontece também, que eu vejo hoje que acontece, a mulher não trabalhava, ela só ficava em casa, só que aí o tempo passa, ela quis ir trabalhar, e aí ela ficou com a mesma rotina de quando ela não trabalhava. E aí começa a pesar, e aí na hora que começa a pesar, porque assim, às vezes casou, não trabalha fora, não tem filho. Aí a pessoa quer ressignificar a relação. Isso aí, aí depois tem filho, começa a trabalhar e continua com as mesmas rotinas de antes. Aí chega uma hora que começa a pesar, né? Então assim, o homem pra ele, tá cômodo. Mas o casamento, ele é um planejamento. Então quando a gente casa, a gente planeja minimamente que em tal período iremos, ou os dois trabalham, ou depois de tal tempo trabalharei, em tantos tempos gostaríamos de ter um filho, mudar de casa. Então tem um mínimo de planejamento, né, para você casar com uma outra pessoa. E nesse planejamento é onde é estabelecido os acordos, as regras, os combinados. E aí nesse caso a gente não sabe se a pessoa trabalha ou não. Então eu acho que vale muito a pena a gente sempre ter o diálogo. A falta de diálogo é o que traz as maiores aflições, angústias e dramas que as pessoas vivem nos relacionamentos. Bom, veio aqui novamente, né? Por quanto tempo que... A pergunta que vale $1 milhão. Quanto tempo você tem que ter com a pessoa para ter o direito à divisão de bens? Na verdade, a questão, por isso que eu falei, a questão aqui não é tão o tempo, a questão é a relação. Porque existem pessoas que se relacionam há muitos anos de forma muito, muito particular. Se veem raríssimas vezes. É uma relação para o pessoal que mora, né, igual você falou, que mora em casas separadas. Talvez pode até constituir uma relação efetiva, uma relação jurídica, mas a pessoa pode namorar com uma pessoa há 30 anos. E o vizinho meu que namorou 18 anos. E tem gente também Noivou que se 15. separa de corpos, mas não se separa também, né? Então a gente tem que analisar o caso concreto, porque você pode falar que está 2 meses convivendo com uma pessoa, e aí a gente já pode entrar com um processo, né? Vamos trabalhar isso aí, vamos entender o que está acontecendo. Pode ser 6 meses, 1 ano, precisa analisar o caso concreto, porque você vai trazer a sua visão da coisa, a parte contrária vai trazer a dela e o juiz vai julgar em cima do que tem a lei. Mas tem uma outra pergunta que foi feita e não está aqui, que é a questão do crime, né? Como é que qual é o seu nome? Elizabeth fez do caso 1, como é que faz para comparar o crime, né? O crime na internet, né? O crime de traição na internet. Até onde é traição? Então, É considerado traição pela internet. Então, a traição até certo momento era conjunção carnal, né? Hoje, não sei, às vezes uma olhada é uma traição. Vamos falar do termo jurídico? Se for a conjunção carnal, se você tiver provas disso, né? Porque é do caso do primeiro caso, né? Ele pegou as fotos, tal. Então, mas em foto nenhuma ele disse que estava com outra pessoa. Em foto nenhuma a mulher dele estava consumando fato com ninguém. Ele se
sentiu. Entendeu? É a mesma coisa da pedofilia na internet. Como é que eu vou qualificar a pedofilia na internet? Eu pego o artigo lei da pedofilia, pego o caso na internet, se estiver discorrendo de mesma forma, eu comparo e pronto, é pedofilia. Assim mesmo acontece com o estelionato. Entendeu? Porque esses crimes na internet é muito novo, né? A gente sambou muito para lidar com isso. Para lidar com pedofilia, crime digital, estelionato. Então, faria comparativos, né? E aí você vai apenar a pessoa pelo Código Penal, você vai falar, é pedofilia. Não é pedofilia pela internet. As provas vieram da internet, né? Da internet ou de meios digitais, mas é pedofilia. Você entendeu? Só complementando, a traição, gente, ela é muito subjetiva, né, do ponto de vista psicológico. Tem gente que perdoa a traição, tem gente que acha que você ficar com outra pessoa desde que o outro não saiba não é traição. Não é mais crime, né? Traição não é mais, já foi. Então, trair não é crime, né, na lei. E psicologicamente falando, vai depender do ponto de vista de cada um, da experiência de cada um. Tem gente que acha que olhar para uma pessoa bonita do lado é traição. Entendeu? Então, assim, não dá para saber até que ponto esse caso 3 é uma traição ou não. A gente não tem elemento suficiente para saber. O caso 1, perdão. O caso 1. E é isso. Aí agora a gente vai fazer as considerações finais, né? Pra gente poder encerrar. O que eu posso falar do ponto de vista psicológico é que as relações, elas estão muito estremecidas, né? Eu percebo com as pessoas que eu converso, as pessoas que eu atendo, o quanto as pessoas têm buscado relações sólidas, mas elas fazem tudo para as relações serem frágeis. Então fica difícil, né? A gente vive no antagonismo. A gente quer uma relação forte, a gente quer uma relação a longo prazo, uma relação respeitada, mas quanto que a gente tem investido de tempo, né? E implicado o que a gente tem para oferecer nessa relação. Então é isso que a gente tem que rever, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas não está fazendo nada para isso. Então, eu quero uma pessoa que me ame, que me respeite, que me considere, que faça viagens comigo, que me trate como família, mas o que você tem feito para isso? Né? Se fosse o caso, uma pessoa fica somente na rede social. Que tipo de convivência você está fazendo para ter esse casamento que você está almejando, essa relação que você está almejando? Então a gente tem que ressignificar o tempo todo. A gente não sabe de tudo, a gente não tem receita de bolo para relacionamento nenhum, né? Então o relacionamento ele é bom quando é bom pra gente, seja ele na configuração que for, tá bom? Bom, e lembre sempre do contrato. Tudo é um contrato, ele por escrito ou não é um contrato. E não deixe de consultar o seu advogado. Se tiver dúvida, consulte o seu advogado, que ele vai poder te orientar. Tá bom? Obrigado. As pessoas mais interessantes que eu conheci não tinham redes sociais, não apareciam em capas de revistas, e eram pessoas que me marcaram por ser simples, por ter o olho no olho. É aquele professor que me chamava pelo nome, que conversava comigo. É aquela senhora da cantina da escola. É aquele amigo que trazia algumas coisas diferentes dos outros. Era aquele que não era o popular da escola. E as relações, elas podem estar sofrendo influências
desse momento tecnológico, desta cultura do consumismo. Mas ainda sempre teremos oportunidade de tomar uma boa taça de vinho, de poder celebrar com os amigos e de poder dizer o quanto foi gostoso passar essa horinha com vocês. A relação, ela exige manutenção, ela exige amor. E tem um livro legal que chama 5 Linguagens do Amor, que eu quero deixar como referência, porque cada pessoa entende o amor de uma forma diferente, entende a relação de uma forma diferente. Para alguns, dar presente é uma referência de amor, para outros, estar presente é a referência de amor. Então, identifique qual é a sua referência de amor e ame hoje. Nós só podemos viver o hoje. Muito obrigado. A Facilitação Social agradece aos facilitadores, ao Céu Alvarenga e a todos vocês.